Quem está aqui pela primeira vez na nossa reunião? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia Lopes. Esse que acabou de falar com vocês é o José. A gente sempre fala, né, sobre o José, porque sempre tem famílias novas. Da mesma maneira que vocês estão aqui pela primeira vez, né, assistindo, tem famílias também que não sabem do que a gente fala nessa reunião. Recebem um convite, todas as famílias, tá? Na segunda-feira a gente manda para que eles possam assistir e entender um pouco mais. Então, para as famílias que estão assistindo pela primeira vez, o José passou em tratamento há 20 anos atrás pelo GABA, dependente químico, e quando ele fala do irmão dele, é porque ele ficou 18 anos rompido, né, sem fazer essa reparação. E ele começou a vir nas reuniões, temos 8 meses, ele mora dentro da cidade de São Roque, começou a participar com a gente, e aí ele começou a entender muita coisa da parte emocional. Porque as nossas reuniões, quando eu digo nossa, minha, do Alex e também do José, que faz parte aqui com a gente, nós tratamos sobre desenvolvimento emocional, na nossa formação em coach. Então a gente mostra para as pessoas que muitos familiares não estão aqui em tratamento, mas também têm as dores emocionais lá fora e vão buscar algum tipo de fuga por não saber lidar. Então, o que aconteceu com cada um de vocês para buscar uma substância, para sair muitas vezes da realidade que conviviam, era por não saber lidar com as emoções, com o sentimento, com os pensamentos, os sims e os nãos que vocês tiveram. Então, nas nossas reuniões, se a gente falar 5% em dependência química é muito, porque a gente sabe, através de muito estudo, que o que leva é não saber lidar, não saber se conhecer, por causa de comunicações, de atitudes que vocês viveram, que nós vivemos lá atrás no passado. Então eu falo isso porque eu também carreguei por muitos anos e ainda carrego muitas coisas de forma inconsciente do que eu vi, ouvi e senti até os meus 12 anos de idade, que é o que a gente hoje, 80% do que nós somos como adulto é do que a gente viu, ouviu e sentiu até os 12 anos. Mas muitas vezes está armazenado numa parte dentro do nosso cérebro que a gente sozinho não consegue acessar para ressignificar uma comunicação errada, uma atitude errada, uma palavra grosseira, uma perca, algum sofrimento que a gente não tinha ainda estrutura emocional para lidar. E aí, quando chegamos na fase adulta, por não sabermos lidar, vamos buscar alguma fuga. Quem está aqui, a maior parte, algumas substâncias lícitas ou ilícitas, mas e as famílias? Qual que é a fuga que as famílias buscam? Compra compulsiva, redes sociais, comida, muitas vezes pornografia e por aí vai. Quantas outras fugas as famílias estão buscando também? Então a gente sempre traz o José para falar um pouquinho, se apresentar, para vocês verem. É possível. Assim como o José, acredito que a maioria de vocês aí conhece o Bertelli, já está para 26 anos aí com a gente. Limpo, se tratou aqui, tem o Camarguinho e vários outros aí que faz parte da equipe do núcleo tudo, tá bom? José, gratidão por chamar o Alex para assumir o posto dele aí. Vamos lá. Família, vamos compartilhar para mais pessoas também. Envie o convite aí para outros familiares assistirem, para os amigos, independente que a pessoa tenha ou não algum familiar adicto, todo mundo precisa ouvir o que a gente vai trazer hoje para vocês aqui nessa reunião. É fundamental, tá bom, gente? Legal, né? Vamos lá, se apresente aí. Legal. Os novatos aí, eu sou o Alex, beleza? É muito bom e é um prazer estar aqui, tá? Então, assim, minha experiência aí, além da profissional, tá, gente? Sou irmão do João, fundador, então sou irmão do dependente de álcool e cocaína, há 33 anos. Né? Não, você é irmão dele há mais tempo, Eu né? sou irmão dele há mais tempo. Então você só tem 33. Né? Não, mais tempo. Um pouquinho mais. Mas há 33 de descoberta do problema do vício, beleza? Então tem um pouquinho de convivência aí, né? Eu acho que alguns aninhos, até às vezes mais do que a idade de alguns que possa estar sentado aí na cadeira aí. Então assim, não é fácil.
E hoje eu entendo muito mais o quanto é importante a família também buscar ajuda, a família também passar por um processo. Só que isso ainda é muito difícil, né, das famílias entenderem. Então, por isso que eu peço para vocês participar dessa nossa reunião aqui, cara, porque tem muita coisa aqui que vocês vão compreender de emoções para o quê? Para lá fora vocês esconder menos corrente. Porque aquilo lá, a família não está recebendo o mesmo conteúdo que você. Porque lá fora eles ainda estão preocupados com outras coisas, eles ainda não conseguem, a maioria não consegue enxergar que também está adoecida emocionalmente, que também tem dificuldades emocionais, que também tem vício, né? Quantos aqui, por exemplo, não tem alguém dentro do lar que não desenvolveu a dependência química, mas usa droga também, ou fuma um cigarro, ou toma um chopp, uma cerveja, é um usuário de drogas, igual o dependente químico. Então, você que está aí, se você toma um simples chopp no final de semana, socialmente, prazer, você é um usuário de drogas, igual o dependente químico. A diferença é que o dependente químico que hoje está aqui em tratamento, ele desenvolveu a dependência química com força e aí perdeu o controle, para aquela substância. Mas quantos, cara, que a gente está aqui que a família não está lá bebendo ou fumando? É igual, velho. É usuário de droga igual. Está usando droga. Ou está fumando cigarro. Está usando droga. Então, assim, droga é tudo aquilo que altera o quê? O nosso sistema de recompensa, o nosso sistema, o nosso organismo. Tá? E isso é o quê? É decretado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E, hoje em dia, quantos de vocês, que está aqui e que não tem uma porrada de familiar lá no lar, viciadão no celular, viciadão no joguinho, viciadão na rede social, viciadão de ver o que está acontecendo na vida dos artistas, ou de nego que fica famoso, ou buscando ali viciado em ver a vida dos parentes. Quantas pessoas não estão assim dentro de casa? Também é vício. Então, por isso que a gente vem trazendo aqui, falando sobre, principalmente sobre as químicas do nosso corpo. Então, todos nós, para vocês que estão fazendo a primeira reunião com a gente, todos nós, o nosso corpo, ele precisa de química para sorrir, precisa de química para chorar. Então, quer dizer, para ficar triste, para ficar feliz. É o ser humano. O corpo do ser humano, ele precisa de substância química. Só que nós produzimos elas naturalmente. O grande problema é que nós somos teimosos e buscamos querer o quê? Mais e mais. E aí a gente busca externamente. Cada um com o quê? Com a sua substância de preferência ou com a sua droga, que não seja uma substância, mas seja um aparelho celular. Ou um aparelho de TV. Quantas aqui não tem aquele parente viciadão em novela? Ou então viciadão em assistir aquele jornalismo sangrento, aquele jornalismo que hoje, em quase todas as emissoras, é um jornalismo sangrento, é o famoso jornalismo assunto. E você vê aquele familiar viciado naquilo. Por quê? Porque aquilo lá está produzindo alguma recompensa para o sistema dele. Só que a ignorância, a falta de conhecimento, não faz com que ele entenda isso e compreenda. E aí, às vezes, é muito mais fácil ele julgar a quem está indo buscar uma substância ilícita do que olhar para o próprio espelho e falar, cara, o que eu posso estar fazendo de errado? O que eu posso estar consumindo de maneira errada e que está me deixando cada vez mais viciado? Sério. Então, semana passada a gente falou sobre comunicação, não foi? Qual a maneira que a gente está comunicando, falando através de quê? De nossas palavras. E hoje a gente vai falar um pouquinho da comunicação também, mas a não verbal, para a gente entender melhor também essa comunicação não verbal nossa, o quanto ela é também uma vilã na nossa vida, de qualquer um, mas principalmente de vocês que desenvolveram a dependência química de uma substância ilícita, tá? Francisco, você sabe o que é uma comunicação não verbal? Comunicação não verbal. Não. Tá. Alguém aí quer pontuar o que é uma comunicação não verbal? Tem gente, chuta aí, galera, vai lá. Gestos, por exemplo. Hã?
Gestos, legal. Uma comunicação que não é falada. Exatamente. Comunicação Verbal, exatamente. Estou verbalizando. Aí semana passada a gente falou como a gente está verbalizando sobre nós mesmos, sobre o que nós queremos, sobre para onde a gente está indo. Então isso é uma comunicação verbal que ao mesmo tempo que eu falo, eu ouço e outras pessoas também podem ouvir. Mas quantas comunicação não verbal existe? Não preciso falar, mas só a maneira de olhar, de gesticular, isso também já representa. Por que eu perguntei para o seu Francisco? Porque eu acredito que seja uma... não, temos o seu Irã aqui também, né? Uma pessoa aí com uma idade acima dos 50. A minha mãe também tem acima de 50 e a minha mãe fala que quando ela era pequena, bastava um olhar do meu avô, ela já sabia o que meu avô queria. Já sabia o que podia e o que não podia. Então, quer dizer, isso era uma comunicação não verbal, mas vocês já tinham a clareza do significado. Então, quantas pessoas têm comunicação não verbal durante o dia e muitas vezes isso está sendo prejudicial para você e para as pessoas ao redor? Quantos aqui conviveram com olhares de familiar no dia a dia? Às vezes você não tinha tido uma recaída, mas só o olhar, uma comunicação não verbal de um ente querido te trazia aquela sensação: está me julgando, está me condenando, está me apontando. E aí isso gera vários sentimentos. E é sobre essa comunicação que a gente vai falar com vocês hoje, para vocês aprenderem a lidar um pouco melhor com ela. Não só para vocês que estão aqui dentro, presencial, mas para as famílias que estão online também, aprender um pouco mais aí, tá bom? Legal pra caramba, boa colocação. Bem maneiro. E isso é muito difícil mesmo. Por quê? Porque a gente retorna para casa, velho, os novatos. Eu não sou adicto de substância ilícita, mas eu coloco eu como nós, por quê? Porque eu sei, hoje eu tenho consciência que eu sou um adicto também. Né? Eu dependo de química. Então, hoje eu tenho essa consciência. Então eu me coloco como adicto. Então, quantos de nós voltamos para casa em pós-tratamento, velho? E a maior dificuldade que a gente tem é o quê? O olhar do outro, o olhar do próximo, que é essa comunicação, né? Aquele olhar de desconfiança, aquele olhar já de me subestimando, aquele olhar que já mostra para mim que, pô, cara, você não tem mais jeito, não acredito mais em você. Então, assim, a gente volta para casa, essa comunicação a gente vai dar de cara. Tá? E a gente pode dar muito de cara com ela logo na hora que a gente entra no carro. Entendeu? Quantas famílias chegam aqui sorridentes para pegar vocês que estão saindo de alta, que estão saindo de alta, sorridente, bacana, tá? A hora que entra dentro do carro, velho, a feição já muda. Que a hora que sai da frente dos outros, e está só você e eles, a feição da família já muda completamente. Então assim, pô, eu estou aqui, cara, 28 anos, velho. Entendendo, estudando famílias, vendo o comportamento de cada família. É no mínimo aí, mais de 14 mil famílias, velho, em 28 anos, passando por aí. Então, poxa, e ao longo do tempo que fica aqui, o que acontece? A equipe vai lidando com você, vai lidando com a família. Então, quantas pessoas a gente já não estudou? Quantas pessoas a gente só de bater o olho, você já sabe identificar muita coisa. Tanto quem fica na escola, quanto quem está lá em casa. Olha que doideira, cara. Então, olha como é muito importante o que a gente vai falar aqui. E a comunicação não verbal, então, ela se concretiza no quê? Nos nossos atos, comportamentos e ações. Tá? E ela tem, sim, diretamente a função de quê? De ligar para o nosso, de acionar o nosso cérebro e fazer ele produzir determinados hormônios e neurohormônios que o meu corpo está precisando. Então, vamos lá. Vamos levar ali para a comunicação de raiva, gente. Só para você ver como é muito louco. Como o nosso corpo, ele é uma farmácia ambulante. A gente produz tudo que a gente precisa. Então, vamos supor, velho, quando você vê a pessoa ficar com raiva, escurecida, aquela raiva, aquele momento punk. Quem aqui já ficou? Certo? Quem aqui já não viu a família ficar? Nossa, não. Né? Que a raiva vai produzir? A raiva já vai ligar diretamente para o cérebro e vai falar: amigão, é o seguinte, ó, libera aí a adrenalina. Chegou a hora de usar, toca pau. Meu cérebro entendeu, recebeu a ligação do quê? Da minha expressão de raiva,
que vem automaticamente, já ligou para ele e falou, libera adrenalina. Vai liberar adrenalina. Negativa. E aí o meu corpo já vai entrar o quê? O coração já vai acelerar. A oxigenação do meu sangue já vai multiplicar. Cara, eu já vou criar automaticamente uma força bruta maior. E essa força eu vou poder usar ela tanto para fugir quanto para bater. Numa simples expressão de raiva. Uma ação, um comportamento de alguém que me provocou aquela raiva, que me provocou aquela situação que eu não gostei, eu já crio aquela ira, o meu rosto já mexe toda a musculatura em formato de quê? De expressão negativa, que já liga para o cérebro. Fala, ó, libera aí, velho, tá na hora da adrenalina. Toca a pau. E aí eu já viro o quê? O bichinho da Tasmania, né? Já viro aquele pandemônio. Certo? A pupila já vai ficando mais dilatada, isso automaticamente a gente já perde a visão periférica mais clara. Já fecha, né? Ela já vai fechar automaticamente. E aí o que acontece? Isso gera no nosso organismo o que o Alex acabou de trazer. Ou eu vou fugir, ou eu vou bater. Das duas, uma. Você está entendendo? Então assim, como que a gente está lidando com essa expressão? Porque muitas vezes tem gente que na hora da raiva ele prefere se calar. Mas a expressão facial, o gesto corporal, e aí tem uma frase que eu gosto muito que é o corpo fala, né? O corpo ele fala, ele dá sinais, ele fala o tempo todo, de uma atitude, de uma maneira de a gente se comportar, de a gente agir. Será que a gente sabe ler o nosso próprio corpo? Será que a gente está sabendo interpretar o nosso próprio corpo? O que nós estamos falando aqui, por ser uma comunicação verbal, talvez no final da reunião vocês consigam alguns assimilar 10%, outros 20%, outros 30%, de tudo que nós estamos trazendo de forma verbal. Mas e a forma não verbal? Quantos conseguem identificar? Quantos conseguem ler com clareza e entender o que o outro quer falar através de uma comunicação não verbal? Então, a raiva, nós precisamos trazer, e a gente até o final aqui da reunião vai explicar mais para vocês ainda, como mudar essa comunicação não verbal quando a gente perceber dentro do nosso organismo que isso está sendo gerado, tá bom? Bem rapidinho, que hoje a gente não pode abrir muito para orar. Mas, na verdade, é um sentimento muito ruim, faz mais mal para a gente mesmo já sentindo esse sentimento. Porque a raiva é o veneno que eu estou dando para mim mesmo. Sim. Sabe? É isso. Por que a gente fala, não é a gente fala, né? Já biblicamente vem, né? Que o que? A salvação ela é individual, né? Sacou? Por que eu preciso controlar essa raiva? Porque é que nem eu estou falando para vocês vão sair lá fora, velho, vocês vão encontrar as mesmas pessoas que faziam raiva em vocês, velho. Vai acontecer. Só que essa pessoa que está lá fora, ela está podendo ter essa oportunidade que você está tendo, sentar e entender quimicamente o que a raiva produz no seu corpo, quimicamente, que a raiva vai ser um grande gatilho, vai te impulsionar você a sua recaída, você pagar de novo, que é o que eu falo, pedágio da o quê? Pedágio da internação. Elas até têm a oportunidade porque elas recebem o convite, mas aí elas quererem, sentarem, assistirem e prestarem atenção e anotar como a gente pede para que façam, para aprender e se desenvolver, é assim, ó, nesse momento nós temos 10 pessoas assistindo. Então, quer dizer, isso que nós enviamos o convite não só para as famílias dessa aula, mas da outra aula também. E isso que também tem pessoas que estão aqui que eu já vi, que são ex-pacientes, pacientes que já saíram e que, quer dizer, não é familiar. Então, se a gente for olhar aqui, talvez familiar de quem está aqui dentro dá 3. Se der 3 ou 4. Outras pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, que não têm familiar adicto, mas querem aprender, querem evoluir. Então, assim, as famílias é o que a gente traz. Muitos já estão machucados, magoados, e muita parte disso foi causado por vocês, sim, mas muito mais porcentagem eles já trazem, já carregam
da infância, da vivência, só que eles não aceitam, eles não identificam, eles não se dão a oportunidade de conhecer. Então é mais fácil colocar e encaixar. O problema da família é o fulano que faz o uso das drogas. Assim, para quem está assistindo aí, tá? Para quem está aí do lado de fora, comece a entender que você precisa buscar também conhecimento sobre si mesmo. Primeiro você precisa se conhecer melhor para entender também as suas dificuldades, para entender também os seus vícios, para entender também as suas feridas, os seus bloqueios. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir lidar melhor com você, para você poder ajudar o dependente químico da família. Porque se você não fazer isso, você vai continuar errando. E o seu erro vai se tornar o quê? Um gatilho para o dependente químico. Por quê? Você vai continuar usando uma comunicação verbal errada, você vai continuar usando uma comunicação não verbal errada para o relacionamento da família. Principalmente com você e depois com os outros. Então, assim, é o que a gente fala, o dependente químico de substância ilícita, ele pode escolher nunca mais parar, velho. É uma escolha. Ele pode escolher continuar sendo o quê? Medroso, medo de enfrentar suas feridas e buscar resolver aquilo que precisa. É uma escolha. Mas e o restante da família? Vai continuar aprisionada nessa escolha? E vice-versa. Eles também podem continuar na escolha deles, de não buscar conhecimento, de continuar vivendo em ignorância, de maneira bruta, de comunicação errada. É uma escolha deles. E vocês? Vocês vão continuar nisso? Ou vocês vão falar, não, eu posso mudar, eu posso ser diferente e eu posso ter uma vida melhor para mim? Tudo é escolha. Cada um tem que fazer a sua escolha. Senão eu não posso mais, velho, a partir do momento que quem está aqui dentro dessa escola não pode mais o quê? Se amedrontar, velho. Tá? Fugir. Você tem que enfrentar, velho. Você vai ter que enfrentar as feridas e vai ter que enfrentar os seus leões, velho. Porque a sua vida está em jogo, não é a dos outros. A partir do momento que você está... Só um segundo. A partir do momento que você está pagando aqui ó, esse pedágio da internação por mais de uma vez, cara, os outros estão continuando lá fora, batendo asa e voando, velho. Então, assim, aprende, velho, a lidar com você, a cuidar, a gerenciar suas gestões, para você não mais buscar morder a corrente, ficar buscando aquelas a substância errada, velho. Você merece viver bem, velho. E é você que merece, não os outros. Você merece isso. Você é abençoado para isso. É aquilo lá que eu falei, lembra na reunião passada? Por que que Deus, né, o poder superior, criou a gente no 7º dia e falou, ó, vocês vão dominar tudo que há sobre a terra. Entendeu? É o superpoder, né, da comunicação. Está começando a entender como a comunicação é um superpoder na nossa vida? Tanto a verbal como a não verbal? Vocês estão começando a entender, quem está assistindo aí do outro lado? Posso pedir uma coisa? Quem está assistindo aí, ó, faz um favor. Pega esse aviãozinho aí e começa a compartilhar. Curte o canal, né? Tem o YouTube do Gava TSD oficial. Vai lá, se inscreve no canal. Cara, compartilha, dá o like. Isso é importante chegar em mais famílias. Quantos jovens a gente não pode salvar se os pais começarem a entender melhor isso, sobre a comunicação? Quantos jovens a gente não pode prevenir? Então, se você está aí assistindo, né, e conhece outras pessoas que também são pais, compartilha com eles. Isso daqui não é uma aula para falar sobre drogas, é uma aula para falar sobre o quê? A dependência química que o nosso corpo tem de quê? De substância. Tem de quê? De hormônios, de neurohormônios, que a gente precisa produzir para o quê? Para sermos felizes, para sermos resilientes. Beleza? Então compartilha aí. Quer falar alguma coisa? Quem falou aqui que a gente não pode mais errar? Não, acho que é o contrário. Lógico, a gente pode e a gente vai errar por sermos seres humanos. Vamos errar muito. O que nós precisamos aprender é a não errar os mesmos erros e fazer as mesmas coisas. Tem um professor que diz assim, ó, nós podemos e iremos errar muito, todos os dias. Porém, nós temos que aprender no erro e não nos fazermos de vítimas. Porque a maioria das pessoas, o maior problema é a gente errar
e os outros nos apontar e a gente começar a se fazer de vítima perante um erro. Então assim, errei. Eu preciso ver o que aconteceu para que eu errasse. Qual foi o sentimento que eu não sabia lidar? Qual foi a emoção que eu não sabia identificar que me levou a cometer esse erro? Uma vez que eu tenho esse reconhecimento da emoção, do sentimento, das atitudes, aquilo eu não preciso fazer novamente. Eu vou errar em outras coisas que me é desconhecido. É muito mais fácil você ganhar uma luta quando você está de frente do seu adversário. As piores lutas é quando você não vê o seu adversário. As piores lutas é quando você não identifica como está sendo e como que você vai enfrentar esse adversário desconhecido. Por isso precisa buscar conhecimento. E não é só nessa área que nós estamos trazendo. É em várias áreas da nossa vida. Porque não adianta eu ser bom, sabe, 100% em uma coisa e nas outras áreas da minha vida eu ter desconhecimento, eu não ter clareza sobre outras áreas. Porque eu vou lidar com seres humanos que às vezes têm umas qualidades e defeitos em outras áreas, e se eu não souber lidar com isso, como vai ser a minha comunicação não verbal? E até mesmo a verbal. Então eu preciso saber, eu vou errar, a família vai errar. Agora, até que ponto eu permito que o erro do outro interfira nas minhas emoções e nos meus sentimentos e me impulsionam a cometer erro para com a minha vida, para com os meus resultados. Então eu preciso ter clareza com relação a isso também. Legal, pode falar assim. Eu quero fazer um exercício com vocês aqui, só para vocês, tanto quem está em casa também, tá? Mas para vocês que estão aqui dentro, só para vocês terem essa sensação desse sentimento, tá? Todo mundo aí faz para a face de vocês, para o rosto, frangindo a testa, fecha. Começa a produzir, velho, aquela afeição de raiva. Começa a trazer isso pra você, sabe? O sentimento de raiva. Olha, é sério, galera, é sério. Vai lá, 1 minutinho. Todo mundo, participa. Franze, velho. Começa a trazer isso pra você, o sentimento de raiva, de falar, cara, que merda, que ruim. Começa a trazer e leva por 1 minuto. Vai lá, todo mundo. Lógico, cadê o franzimento, mano? Aquela cara de mordido, velho. Vai lá, velho. Já a gente vai ressignificar isso, entendeu? A galera não tá participando, não. É para fazer mesmo. Cadê? Vocês não vão fazer mesmo? Eles estão tudo de boa. Tá tudo de boa. Eu fiz. Entendeu? Eu já fiz também. Qual o sentimento que vocês, mesmo que vocês, mas depois façam isso sozinhos, tá? Vocês, vai na frente do espelho e começa a franzir mesmo a testa, sabe? Começa a gerar em vocês esse sentimento. Mas através da fisionomia de vocês, de bravo, lembra de alguma coisa que gera raiva em vocês. É fácil. Não, tudo bem que é fácil, mas você vai perceber quanto sentimento vai ser gerado dentro de você. Você começa a se identificar. E aí você, ao mesmo tempo que você trouxe isso automaticamente vai... Aí o que você precisa fazer? Trazer uma ressignificação para isso. Começar a mudar o seu semblante, começar a pensar em algo positivo, começa a trazer clareza, vai soltando essa musculatura facial e automaticamente você vai percebendo que o teu organismo vai mudando. Então, uma outra tarefa que a gente gosta de trazer para as pessoas é assim, ó, imagine agora, cada um de vocês estão com um limão na mão. Pensa num limão. Certo. Aí imagina que agora vocês cortou esse limão. Certo. E agora você começa a chupar esse limão. Começa a sentir isso. Olha a cara do homem. Você sentiu o gosto? Deu água na boca. Deu água na boca. Isso, gente, olha isso. Como isso é forte. Quando a gente faz isso, dependendo da plateia, tem muita gente que faz careta, tem muita gente saliva a boca. Olha o poder que nós temos da nossa mente, da nossa imaginação, da nossa comunicação, só no pensar em algo. A gente já sente o gosto do limão, a gente sente, porque isso está dentro. O cheiro. O que é isso? São comunicações. Quantas comunicações dessas a gente sabe, ou muitas delas, a maioria a gente não sabe, porque a gente pode lidar com elas de uma forma clara. Isso a gente pode gerar, como o Alex falou, hormônios, neurohormônios de prazer, de bem-estar, através de uma maneira de nos comunicarmos não verbalmente.
Então, ó, por exemplo, nesse exercício aí, se você depois for fazer, tá? Realmente fazer ele intenso, passa na frente de um espelho, entendeu? Frange, cara, traz aquele sentimento de que você tá com raiva, que você tá puto com alguma coisa, muda a sua respiração, traz. Fica ali 1 minuto, você vai perceber a diferença que você vai sentir no seu organismo. Dor de cabeça. Por Aí, quê? no momento, eu não senti nada para sentir nada. Não, tudo Tudo bem. bem, mas depois faça. Porque é isso que eu estou falando, fazer esse exercício sem se preocupar. Faz 1 minuto ele, cara, olhando para o espelho, entendeu? Para você ver a sua fisionomia, o Washington quando está com raiva, você entendeu? Porque aqui hoje você não tem, mas lá fora, quando você sair, se acontecer, você vai saber como lidar se você não praticar o Ainda não exercício? sei. Cara, porque ó, isso é legal para quem está ouvindo aí, a raiva, certo? Ela vai fazer o quê? Ela vai baixar a sua testosterona, ela vai baixar a sua serotonina, e ela vai baixar o quê? A endorfina. Dor de cabeça. Então ela baixa a testosterona, que é o quê? O hormônio da minha autoestima, da minha capacidade. Jovem. Ela baixa a minha serotonina, que é o hormônio o quê? Da paz, do amor. Ela baixa o quê? A endorfina, que é o hormônio para controlar a dor, certo? Para aliviar a minha dor. Só que ela cata o meu cortisol e faz isso daqui, ó, e joga lá em cima. O cortisol é o hormônio o quê? Que produz a estresse. Entendeu? Produz a estresse máxima do meu corpo. Que aí vai a aceleração do coração, como eu falei, muda a minha visão, muda a minha capacidade de mente, fecha a minha mente para o quê? Para não buscar caminhos. Então, olha tudo que a raiva produz em você, no ser humano. Então, assim, por que a gente está falando isso? A hora que eu saio lá fora, cara, se uma pessoa, é isso que eu estou falando, a pessoa não buscou conhecimento, ela vai vir agir comigo da mesma maneira. Vai valer a pena, velho, eu querer ter a razão ou eu querer ser feliz? Essa é a minha pergunta para você. O que vai valer a pena? A razão ou a sua sobriedade? A sobriedade. E para isso, eu vou ter que muitas vezes fingir de bobo e fazer silêncio perante aquela pessoa. Mas o que vai acontecer? O meu fingimento de bobo. Por que fingir de bobo? É simplesmente não replicar. Só que dentro da gente, pode falar, a razão pode querer levar você para falar, não, você vai deixar essa pessoa falar assim com você? Você vai deixar essa pessoa ter esse comportamento com você? Você não fez nada? A razão ela vai te impulsionar para o quê? Para você bater de frente. Até quando ela perguntou de novo. Só que aí se você bater de frente, é a raiva que vai fazer isso daqui. Você já tem que pensar, pô, mas eu aprendi com a Alex e a Letícia que o quê? Vai me baixar a testosterona. Vou me sentir menos do que ela. Vai me baixar a serotonina. Não vou ter sentimento de paz e de amor. Vai baixar o quê? A minha endorfina. Por quê? Puxa, a minha dor vai ressaltar mais do que tudo. E vai vir um cortisol, velho, que vai me gerar aquele estresse que vai fazer eu morder corrente. Alguma coisa, velho. Buscar uma fuga, como a maioria faz. E aí a mesma coisa para quem for família, estiver assistindo a família, a mesma coisa. Para você analisar aí o quanto está valendo a pena você ficar com raiva ou não por algum comportamento, por alguma ação que possa ter tido no passado entre vocês. Por isso que precisa ser praticado, que a gente fala, o auto-perdão para praticar o perdão para o próximo. Então quem está em casa, quem é familiar, se você não praticar esse auto-perdão de tudo que aconteceu até ontem, com certeza você vai continuar sofrendo. E o pior do que você sofrer é o quê? É você impulsionar o dependente químico através do seu comportamento errado, da sua comunicação errada, a ter o quê? Uma recaída. Porque automaticamente a dor vai vir para quem também? Então olha o quanto é importante a gente entender quimicamente, por exemplo, né, essa comunicação não verbal hoje. Para você saber lidar melhor com o quê? Com os olhares das pessoas. Com o comportamento que as pessoas vão ter de olhares. Né? Porque um olhar, gente,
ele pode ser muito mais afiado do que uma espada, velho. Um olhar, ele pode dizer muita coisa. Um olhar, ele pode ser uma âncora na sua vida. Você tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Infelizmente, quem foi buscar o uso da substância química, né, ilícita, vai ter que conviver com isso por muito tempo. Vai demorar anos e anos para você quebrar esses olhares aí. Mas vai demorar, hein? Não tenha pressa, porque demora. Porque é isso que eu estou falando. Não é todo mundo que vai buscar o quê? Se conhecer para identificar. Então, por exemplo, meu irmão completou 28 anos sóbrio, 28 anos limpo. Cara, se bobear até hoje, tem pessoas ainda que desconfiam dele. Não, tem olhares das pessoas que não mudaram. Tem pessoas que vão olhar para ele uma vida inteira e vai tratá-lo como drogado, que é o que muitas pessoas fazem, entendeu? Não é um usuário, não é um dependente químico, não é uma pessoa que tem uma doença e busca tratamento, não. É um drogado, é um noiado, que essa é a comunicação, infelizmente, de muitos familiares. Então, assim, se as pessoas não vão mudar, um alcoólatra, um bêbado, é assim que muitas pessoas... E dói ouvir isso? Machuca? Dói, machuca. Gera raiva também. Gera raiva, exatamente. Só que assim, o que nós trazemos aqui? São palavras que lá fora, as pessoas, e muitas delas, sangue do sangue, familiares, que não buscaram, e muitos não vai buscar conhecimento, não vai buscar identificar o que machucou eles, o que feriu eles, e a gente já trouxe em reuniões aqui. Uma pessoa ferida, ela fere outras. Uma pessoa machucada, ela vai machucar outras. Então, elas talvez não vai curar e não vai buscar curar as dores delas para lidar com vocês diferente, para entender que vocês foram buscar uma fuga na dependência química, no sentido de drogas ou lícita ou ilícita, elas não vão estar nem aí para isso. A ignorância vai continuar reinando, que é o que? A falta do conhecimento. O que nós trazemos aqui? Para quem quer assistir, que a gente manda para as famílias, como eu já disse, para quem quer conhecimento, para quem se dá oportunidade, como vocês que estão aqui toda terça, que te vem fazer a reunião e participa, é que vocês comecem a olhar para vocês, trazer para dentro de vocês esse sentimento, trazer para dentro de vocês esse olhar de que vocês são importantes, de que vocês são especiais. Para quem crê num poder superior e acredita que a salvação é individual, pare de querer a aprovação das pessoas que estão lá fora. Cada um vai ter que se salvar. Para quem crê que existe um outro plano além desse, você precisa cuidar da sua vida no hoje para garantir o passaporte para entrar na outra vida. Agora, se você fica se preocupando com o que o outro está achando sobre você, com o que o outro está pensando sobre você, com o que o outro está querendo que você faça, você não vai conseguir ter tempo para estudar e conhecer quem é você, tanto na comunicação verbal como na comunicação não verbal. Então vai ter olhares, vai ter comunicação que vai querer te diminuir, que vai querer te jogar para baixo, que vai querer... E muitas vezes essas comunicações, a maioria delas, vem de pessoas que realmente nos amam. Vem de pessoas e familiares que querem o nosso melhor. Só que a forma deles expressarem por não buscar o conhecimento é uma forma de uma comunicação totalmente errada. Hipocrisia. Também, só que assim, a gente tem que julgar essas pessoas, a gente tem que culpar pai e mãe dos erros que eles cometeram conosco lá atrás? Não, a gente tem que acolher eles em amor e entender, pai e mãe, que são os maiores bloqueadores, os maiores impulsionadores, não por mal, mas por não buscarem o conhecimento, que nos impulsionam a fazer coisas boas ou ruins, só que eles também carregam uma bagagem da vivência deles. Eles foram os melhores que eles puderam com aquilo que eles tiveram. Hoje existe um monte de caminho para os pais atuais buscarem maiores conhecimentos, buscar maior esclarecimento em como se comunicar. Quando o Alex fala, dividam, compartilhem, mande para outras famílias, curta, porque quanto mais pessoas aprenderem sobre isso, imagine uma família que tem crianças em casa, que não passam por problema ali com a dependência química,
Só que se os pais e as mães começam a assistir e começam a entender que uma forma grosseira de falar, um tapa, um bofetão que muitas vezes aconteceu conosco, por ignorância ou por uma raiva que foi gerada, e às vezes nem era com a gente mesmo, era com outro ser, e os pais não souberam expressar com outra pessoa e descontaram em nós, e gerou em nós um sentimento que a gente não era amado, que a gente não era merecedor, que a gente não era importante, e a gente carregou e carrega isso até hoje. Precisamos ressignificar tudo isso, ok? Legal, bem legal. E aí, ó, outra coisa, você fica com o seu sentimento de raiva, você fica aí com raiva, mordendo corrente. É assim, ó, quando isso, né, se comporta, tem esse tipo de comportamento aí por no mínimo 30 minutos, o que ele começa a desenvolver em você? O sentimento da como que é? Você, não entendi. Se você manter, né, a raiva ativa em você por um período de no mínimo 30 minutos para mais, qual é o sentimento que você vai começar a desenvolver em você? Ótimo. Raiva. Não, raiva você já está. Vai dar a vontade de fazer uma coisa, de usar as substâncias. Por quê? Porque você vai estar ali, você não vai ter como trabalhar essa raiva, você vai querer descontar isso. Vai lembrar no passado, vai dizer, vou descontar isso. Como é que tem que fazer para É onde Então, é isso aí, porque o que acontece? Cara, você imagina, se eu fiz esse exercício que eu falei por 1 minuto, você já baixa todos aqueles hormônios que eu falei. Por 30, você imagina onde eles vão. isso vai para baixo. E o cortisol subindo. Aí você começa a gerar o quê? O sentimento depressivo. A depressão. E aí, velho, é onde se mergulha de cabeça. De cabeça. Você fecha no mesmo mundo que estava antes, né? Isso aí. Então, cara, isso serve também para a família. Por que a gente tem muitas mães que vivem depressivas? Porque elas têm aquele sentimento de raiva guardado dentro dela, ela tem às vezes aquela mágoa, ou com o marido, ou com o esposo, ou com o filho, né? E o que acontece? Ela não soube identificar e resolver aquilo, e ela mantém aquela dor dentro dela, ela produz aquela raiva dentro dela, por mais que às vezes ela não expresse na explosão, mas ela expressa na implosão dentro dela, e ela se torna aquelas mães murchas, aquelas mães tristes, aquelas mães que não se socializam, então ela vai se ficando cada vez mais depressiva, né? Então às vezes o filho vai, se interna, faz o tratamento, volta para casa, fica limpo, mas ela continua depressiva. Por quê? Porque ela não está tratando o quê? As feridas que estão produzindo raiva dela, de uma maneira inconsciente ainda. Então olha para você ver quanto é importante todo mundo buscar conhecimento. Para o quê? Para ficar bem. Porque temos diversos casos de pessoas que se internaram, fizeram seu tratamento, foram embora, ficaram limpas, estão limpas, mas ainda há relatos que o quê? Mãe e pai continuam ainda depressivos. Olha isso. Entende? Então é aquilo que eu falei. O dependente químico escolheu virar chave. A família não escolheu, a família não entendeu ainda. Ela continua adoecida. Então por isso que eu estou falando, que é salvação individual. Vocês precisam olhar para vocês e cuidar de vocês. Porque lá fora, quem vai ficar doente ou não é eles. Vai ser muito louco que minha mãe falava para mim assim. Vocês eu criei, o mundo tá aí, ensinei o certo e o errado. Você vai até onde você quer. Então, não vai te obrigar a fazer nada, se é de maior. Mas você vê onde você quer chegar, você chegou. Aí eu cheguei até onde eu cheguei, né? Igual com 42 anos, cheguei no fundo do poço. Mas nunca ninguém foi. Eu tive que chegar onde eu cheguei para estar aqui hoje falando com vocês sobre isso. E eu estava me matando e matando a minha mãe. Assim, eu parei outro dia na sala, fiz a dormia dela para baixo. Hoje eu fui falar com ela, está toda sorridente para cima. Então eu estou me tratando e ela está me tratando também, tipo, triasca também.
fisionomia, tudo. Agora vocês estão falando do olhar, né? Eu do lado de cá, já senti que o olhar dela já está diferente, já está. Não é mais julgamento, né? Mas tudo isso está dentro do quê? De tratar e lidar com o sentimento. Hoje ela sabe que você está comendo, está dormindo, ela sabe onde você está. Quantas vezes familiares, por não saber disso, vai gerando um monte de sentimento. E é que nem o Alex falou, 30 minutos de raiva gera tanto sentimento negativo. Aí é o quê? Nosso organismo é uma farmácia. Ele produz todos os hormônios que nós precisamos para viver bem, ser feliz e tudo mais. Agora, se eu estou gerando um monte de hormônios negativos, como assim hormônio negativo? Sentimentos negativos transformam os meus hormônios em formatos negativos. Automaticamente, eu vou estar muito mais propício às doenças, eu vou estar muito mais propício a ter atitudes que adoecem outras pessoas ao meu redor. Isso é ambiência também. Então, eu preciso começar a mudar. E aonde está essa mudança? Dentro de mim. É os meus sentimentos. É começar a tirar de dentro da mochila. Cada um de nós aqui carregamos uma mochila da nossa história até o presente momento. Só que tem muita gente carregando peso dentro dessa mochila que não necessitaria estar mais dentro. Tem muita gente que está carregando defunto, e quando eu digo defunto, são situações que já viveram lá atrás, relacionamentos que já se acabaram, e que você continua carregando esse defunto emocional. Está fedendo, está pesando, está atrapalhando a sua jornada, mas você está insistindo em continuar com ele na mochila. Dá um basta nisso. Pega através da comunicação não verbal e trata isso numa forma de arrancar isso de dentro de vocês, beleza? Dentro da mochila que cada um carrega. Vamos para a parte final? A gente tem 5 minutos? O meu falta 10 para 10. Vamos lá? Tá bom. Mas eu vou terminar. Beleza. 7 para 10. Que horas está no seu, Paulo? 7 para 10. 7 para 10. Está no meio. Né? 5 para 10. É 7. Vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer então para mudar a nossa comunicação. Qual a comunicação não verbal que eu posso ter, velho? Sorriso, entendeu? Porque comemoração, velho. O quanto a gente não está deixando de comemorar no nosso dia a dia. Você já foi hoje no final do dia seu? Você está fazendo isso, ó, quem está aqui vai, sei lá, 40, 50 dias. Você está chegando todo dia no final do dia, vai lá pro espelho, cara, olha pro espelho e fala, parabéns, você é foda, velho. Nossa, você está limpo, você está sóbrio, você tem uma boa alimentação, você está com uma boa roupa, puta, você é o cara, velho. Você está fazendo isso? Você está se elogiando, está olhando pro espelho, está sorrindo, está falando, pô, você é bonito, velho. Você é inteligente, você é amado, você está fazendo isso? Você seja sincero para mim. Todo dia à noite, você vai e olha para o espelho e fala, você é foda. Até se gerar dentro de você essa reação que não precisa olhar no espelho. Aí, velho, isso daí é comunicação. O que o meu corpo, o que o meu cérebro entende? Porra, o Washington está feliz, velho. Vou liberar. Vou liberar. Se frente ali a porta ali, eu fico me olhando assim, a diferença. Quando eu cheguei, como eu estou. Pô, sei lá, se alimentou, velho. Ó. Alguns dias atrás a sua alimentação estava com rotina, a sua alimentação estava bacana, sendo bem feita, não estava. Então, pô, fez uma alimentação, obrigado, Senhor, obrigado por essa alimentação, velho. Permite comunicação verbal e comemora, velho. Isso daí eu mando, é direto, velho. O cérebro vai olhar e falar, velho, vou injetar serotonina, vou injetar dopamina nesse irmão, vou injetar endorfina, esse cara vai ficar voando. Então, por exemplo, tem diversos cientistas, tá, cara? Professores de Harvard, que vêm fazendo estudos, cara, há 1000 anos. 1000 anos, catando pessoas, estudando aquela pessoa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele mesmo grupo de pessoas. E isso é comprovado pela ciência, velho. Então, assim, não tem mais como correr para isso. Eu, inconscientemente, a minha vida inteira, eu faço assim, ó. Cara, eu sinto alguma coisa legal. Cara, eu nem sabia. Eu nem sabia. Minha vida inteira eu fiz de fazer isso. Alex, eu costumo fazer sempre no final do meu dia, né, uma reflexão, ou de noite, ou por escrito, né, no começo eu fazia até por escrito. Né, como que foi o dia de hoje, por exemplo?
posso melhorar, o que eu fiz que eu não queria ter perfeito, né? O que eu posso fazer para não fazer amanhã de novo. Né? E, poxa, que legal, eu ajudei uma pessoa hoje, poxa, eu não dia maravilhoso, meu dia foi bom, meu dia foi excelente, puta, meu dia foi horrível, mas por que meu dia foi horrível? Onde eu errei? O que eu fiz? Né? E diante desses acertos deles, Traz essa aí gratidão. eu fico com raiva de algumas coisas, né? Trago para minha raiva, igual vocês estavam falando, e também trago a alegria, a satisfação, né? O aumento da minha autoestima. Né? Poxa, que bacana, hoje eu fiz uma academia, malhei, bonitão. Igual Mas normalmente o que pesa mais? sempre com equilíbrio. Normalmente, quando a gente vai fazer esse olhar para o dia, o que tem a tendência a pesar mais, o positivo ou o negativo? Eu sempre, então, eu busco um equilíbrio. Mas o negativo, eu tento mudar para o positivo. Né? Para mim não repetir mais. Nem vocês falaram. Errar. Vamos errar. Relaxa. A gente vai errar a vida inteira, somos humanos, né? Só não podemos errar mesmo erro. Mas a tendência é ir para o lado negativo muito mais, por quê? Porque nós convivemos e aonde a gente ouve, onde a gente vê, as pessoas, a maioria é para o lado negativo. Exatamente. Gratidão, está muito raro as pessoas realmente fazer o exercício da gratidão, ainda mais em comunicação ou para com o outro. Então a tendência é ser mais o lado negativo. Então a gente tem que sim pensar, analisar para ajustar a rota e não cometer os mesmos erros, mas a gente tem que fazer como o Alex está falando, trazer com força na comunicação, até mesmo não verbal, a sensação para gerar no nosso organismo mais coisas positivas. Exatamente. Infelizmente o mundo não é um mar de rosas, tem muito mais espinho do que rosa. Então, comunicação não verbal para você trabalhar. Sorriso, certo? Certo. Comemoração, velho. Vibra, velho. Lembra que eu falei? Pô, cara, são simples fato de você acordar de manhã. Acordar, olho aberto, saúde perfeita, velho. É você saber que o Poder Superior já te perdoou pelo dia anterior. Ele está te dando permissão por mais um dia. Então, pô, acordou, velho, comemora. Fala, você é louco, hein, Zé? Obrigado, velho. Obrigado. Comemora, velho. O que muitas pessoas às vezes acham, gente, tá? E trazem o quê? O sentimento, pô, se os outros verem eu fazendo isso daí, vão achar que eu sou um idiota, vão achar que eu sou um imbecil. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você prefere ser um idiota feliz ou você prefere ser um espertão que você foi até hoje depressivo? Idiota feliz. Presta bem atenção nessa pergunta. Você quer ser um idiota feliz ou você quer continuar sendo um esperto depressivo? Pensa nisso, beleza? Eu vou te mostrar aqui, gente, só um exercício aqui, ó. Quem fez essa pesquisa, que eu vou mostrar para vocês, depois vocês pesquisam, tá, cara? Tá? Se tiver oportunidade de internet, quem está assistindo aí, ó, o professor Robert Emmons, tá? De Harvard. Então, o que acontece? Ele desenvolveu, cara, ele separou 3 grupos, né? Cada grupo com 100 pessoas, né? E aí ele foi dividindo microgrupos, para o quê? De 10, para fazer o exercício. Ele desenvolveu um texto e ele deu na mão de cada um essa folha com texto. E, nesse primeiro grupo, ele deu 2 canetas, nesse grupo do meio ele deu 1 caneta, e nesse grupo terceiro ele deu 2 canetas. O primeiro grupo, 1 caneta era para escrever, o cara tinha que ler o texto e avaliar da sua percepção do texto. Só que ele tinha que ficar com a caneta a outra caneta assim, ó. Cara emburrada com o bico. O segundo texto, só uma caneta, então o cara só usou para escrever. E o terceiro texto, a pessoa tinha que escrever esse grupo e a caneta assim, ó. Tá vendo? Sorrindo. Cara, foi muito louco. Por quê? A percepção que ele teve desse primeiro grupo aqui foi o quê? Uma avaliativa pessimista, para baixo. O segundo ficou neutro. E o terceiro grupo ficou o quê? Otimista. Fez uma percepção otimista do texto. Tudo através de um simples movimento que ele mexeu o quê?
músculo facial, certo? Fez o cérebro entender o quê? A pessoa está feliz, libera dopamina, libera serotonina, que esse cara está voando. E aí a percepção do cara na leitura do texto foi totalmente diferente dos outros dois grupos. Então, assim, não é brincadeira, sabe? Posicionamento, velho, a sua postura de corpo. Você está andando igual você andava na rua, velho, você vai posturar, vai andar firme, ereto, sorrindo, vê o companheiro, abraça, velho. Pô, quando eu pratico o abraço, o meu cérebro libera serotonina, velho. O hormônio da paz e do amor. No abraço, cara. Eu vou me sentir o quê? Bem, tranquilo, em paz. Mas tá tudo bem. A minha pergunta é só essa que eu vou finalizar para vocês. Pense com carinho. Quer ser um idiota feliz? Ou quer ser um esperto depressivo? Até hoje você fez a sua escolha. A partir de agora, presta atenção nessa pergunta que eu estou falando. Pratique o quê? O novo. Porque para muitas pessoas, você vai parecer ser um burro. Só que para você vai estar sendo o quê? Uma pessoa feliz. Uma pessoa sóbria. Onde não vai mais ficar pagando pedágio para ninguém. Beleza? Fechou. Certo? Gente, gratidão por vocês. O Adson tá mandando um abraço para todo mundo aí, viu, galera? E ele também está aqui na live, do começo ao fim. Obrigado aí pela participação de todos vocês.